Começando aqui mais um Papo com o Benja. Pô, tô esse cara, eita, esse cara é gente boa demais. Pô, tá magro pra caramba. Fala, Brunão. Bem, O que aconteceu, rapaz? Tô olhando pra você, juro por Deus. O que aconteceu contigo, cara? Preocupação, né? Mas você emagreceu mesmo, não emagreceu? Emagreci. Deu uma secada um pouco. Muita preocupação, sem dormir, né? Na fase que a gente estava foi difícil. Ô, Bruno, eu gosto muito de você sabe disso. Como pessoa, como goleiro e tal. E, pô, essa semana não tinha jeito, eu falei, pô, eu queria entrevistar alguém do Palmeiras. Mas eu queria entrevistar, primeiro que fosse um jogador. Porque eu acho que para explicar, tem muita teoria, muito diz que me disse, muito blá 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 e tal. Mas eu acho que só mesmo quem está dentro do campo que pode explicar o que aconteceu. E queria, em especial, que fosse você também, por isso que eu fiquei te enchendo o saco a semana inteira, porque você representa, para mim, o Palmeiras mesmo, o palmeirense. Você nasceu lá, né? Tua vida é dentro do Palmeiras, você tem uma história, você é aquela coisa, você é jogador / torcedor ainda, né? Então por isso que eu te enchi o saco tanto. Eu sei que você não queria dar entrevista, que você não queria falar, né? E eu mesmo que te apurrinhei. Então eu queria saber, ô Brunão, visão de quem tá lá. Por que o Palmeiras foi do céu pro inferno em 3 meses? Há 3 meses atrás eu te liguei, pô, campeão! E 3 meses depois, Série B, cara. Esse que é o complicado, nem a gente conseguiu entender direito ainda, porque foi muito rápido, né? É uma coisa que você ganha a Copa do Brasil, é uma coisa difícil de acontecer, e aí a gente ouve, caiu no colo do Palmeiras. Caiu nada, a gente batalhou pra caramba pra conquistar. E aí você, agora o ano vai ser um pouco mais tranquilo, e aí a gente se encontrava numa situação delicada, mas com totais condições, né? O nosso time era muito bom. Nosso time é muito bom. E aí começou a vir... Toda a fase boa que estava na Copa do Brasil começou a virar ao contrário. E aí perdemos muitos jogadores por lesão. E a gente veio numa sequência de quase 4 meses de jogando quarta e domingo, não dava tempo para recuperar. E foi indo, e os resultados... Foi passando uma rodada a menos, e o resultado não vinha. E a tona do nosso campeonato foi a seguinte: a gente jogava bem e não conseguia a vitória. Tomava o empate no final, tomava o gol no finalzinho e acabava sem os 3 pontos. E aí acabou nessa situação que a gente se encontrou. Mas quando você fala, fomos campeões e tal, você acha que eu ouvi gente até falar, é até ridículo dizer isso, porque o que ferrou o Palmeiras foi ser campeão. O título nunca ferra. Eu acho que não. Mas o que aconteceu? Você acha que teve uma acomodação? Ganhamos, tirou o peso, eu acho que sim. Relaxou um pouco acima da dose? Pode ser. E a gente, como eu disse, a gente acabou a Copa do Brasil, a gente já estava na zona de rebaixamento. E quando você joga lá no limite, lá embaixo, é complicado, né? Você tem que jogar sem errar os 90 minutos. E a gente errou muito durante o campeonato e a gente não conseguiu sair de lá de baixo. Esse que foi o problema. A gente, se eu não me engano, a gente teve um jogo que... Após a Copa do Brasil, a gente teve 2 empates contra São Paulo e Curitiba. E depois a gente venceu o Náutico. Aí a gente deu uma aliviada. Aí a gente teve um resultado 2-0, perdemos pro Bahia em Barueri. Foi aquele jogo que a gente foi roubado demais. Teve um pênalti no Barco que foi, o juiz não deu. E depois a gente entrou numa queda muito grande, a gente não conseguiu mais sair. E aí foi difícil. Brunão, você nasceu dentro do Palmeiras, né? Tua vida é o Palmeiras. São né? 15 anos. Tua vida é o Palmeiras, tal. Você viveu um rebaixamento em 2002, né? Você não estava no profissional ainda, mas você chegou a treinar. Você vivenciou tudo aquilo, Sim. né? Como se reerguer agora? Porque uma vez cair, o torcedor tem todo aquele apoio e tal. Você acha que agora, uma segunda vez, você acha que vai ter todo esse apoio? Você acha que a pressão agora vai ser muito maior? Eu acho que a pressão vai ser a mesma. A pressão de jogar no Palmeiras é sempre a mesma, né? No título ou no rebaixamento. Eu acho que tem que fazer o que fez em 2002, jogar a Série B e subir. Não tem outra solução. Até depois dos jogos eu costumo muito ligar pro meu pai, conversar com meu pai, né, com a minha família e todos esses jogos o meu pai, eu falava, nossa, agora vai ser complicado. A cada derrota que a gente tinha ou não conseguia a vitória, tá difícil, a gente não consegue sair, será que a gente vai cair? E o meu pai, e às vezes eu até ficava bravo com meu pai, ele é muito frio, né, ele falou, se cair, joga a Série B e sobe, não tem mistério, a vida não vai acabar, né. Eu sei que é difícil, mas tem que jogar e subir agora. Eu acho que a torcida vai continuar apoiando. A torcida do Palmeiras é maravilhosa. São 17, 18 milhões de torcedores.
é a 4ª maior torcida do Brasil e vai continuar apoiando como sempre fez. Acho que não vai. Quem é palmeirense sabe o quanto é apaixonado pelo clube e sabe que o Palmeiras vai se reerguer de novo. Sabe quando eu cravei seco, falei, o Palmeiras caiu? Certeza, mas é certeza já. Foi aquela derrota contra o Curitiba em Araraquara. Aquela foi difícil. Era um jogo que a gente Aquele estava 6 jogo, pontos. acho que era a mudança do Palmeiras na tabela. E a gente acabou dando moral pro Curitiba. O Curitiba teve 4 vitórias seguidas e saiu, distanciou demais de lá de baixo. E a gente distanciou 9 do Curitiba. E aí até mudou o adversário. O nosso alvo passou a ser o Bahia em vez do Curitiba. Aquele jogo foi complicado. Mais um exemplo que a gente acabou... O Curitiba quase não teve chance, a gente teve algumas chances e tomamos um gol no final. E a gente é difícil falar, mas muito azar também, né? Esses últimos jogos, principalmente, os 2 gol contra, o do Wagner, a bola ia lá pra fora, ou eu ia pegar no máximo, porque a bola tava na minha mão quase. O gol dos gols do Fluminense. Não jogou nada contra o Palmeiras. É difícil marcar ele mesmo, ele não jogando nada. Tudo bem. Não, óbvio, eu acho que o é um puta jogador. Mas tô falando, naquele jogo, a torcida do Flamengo tá vaiando ele. Ele não ganhava uma dividida. Tava difícil. E acabou fazendo gol. Como é que fica, como é que é a tua cabeça nesses jogos todos? Porque é o goleiro, né? E você tá vendo ali, pô, bola bate no zagueiro, bate no Maurício Ramos, bate no Roman. Aí você faz lá umas defesas maravilhosas, aí toma um contra-ataque aos 44, toma gol. Cara, o que eu queria entender, Bruno, como é que é a cabeça do jogador naquele momento? Entrar no vestiário depois? O vestiário é o velório, não tem jeito. Ninguém fala nada, é muito triste. Ainda mais depois, esses últimos jogos, é o que eu disse, a gente vem jogando bem. A gente jogou com os Náutico lá nos Aflitos, foi um dos poucos times que tiveram a chance de jogar de igual para igual, domingo, 4 horas da tarde, com sol. E a gente perdeu gols atrás de gols. Contra o Botafogo, o Lodeiro chuta, a bola bate na trave e volta na cabeça dele, no meio de 2 nossos, passando por mim e pelo Henrique. Então são coisas que não dá para explicar. No jogo do Fluminense, o primeiro gol, o Wellington nem chutou, eu consegui pegar a bola, tirar pro lado, que é o mais difícil. O Fred vai e o Roman dá o carrinho na minha frente, se não pega nele eu conseguia pegar e ele desviou. Então são coisas que o futebol, só o futebol proporciona. Mas ali a gente jogou no limite, né? Não podia errar os 90 minutos. Falo por mim, né? Não tinha como errar, era no limite todos esses últimos jogos. Quando a gente estava conversando fora do ar, eu falei pra você, não falei brincando, eu falei, pô, eu achei que você emagreceu, achei que você tá com uma cara, tá meio abatida e tal. Você tem dormido? Nesses últimos tempos você dormia? Não dava. Quando antecedia uns 2, 3 dias antes do jogo, assim, já não dava, ia dormir 3, 4 horas da manhã, acordava a noite inteira, não dava, difícil. Porque a gente queria sair, né, de qualquer jeito, e aí você acorda, putz, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para melhorar, e, pô, esse jogo Fluminense, o líder do campeonato, aí depois Botafogo em casa, vai ter que jogar, aí acaba não dando certo, mas é difícil, a gente não tem fome, é muita tristeza também, até do mesmo jeito que foi muita alegria poder proporcionar essa alegria para minha família, pô, todo mundo é palmeirense, foram na rua comemorar, lá na Moca, lá na Paz de Baus, saíram na avenida, tudo parado, dar essa tristeza, proporcionar isso para eles também não... É o pior sentimento do mundo, acho que ninguém está se sentindo como eu nesse momento. Eu acredito, porque o torcedor fala, os caras não estão nem aí, o cara só quer ganhar, pensa em dinheiro e tal. Então, por esse é o motivo que eu queria entrevistar você, porque eu sei que você tá o pó, cara. Você te destruiu, acabou com o teu... Foi muito ruim. E um ano que pessoalmente, assim, individualmente, foi muito bom pra mim, né? Eu comecei a jogar, tive uma sequência boa, fiz uma Copa do Brasil muito boa, a gente foi campeão, fui eleito o melhor goleiro. No Campeonato Brasileiro também, na minha visão, eu fui muito bem, consegui ter uma sequência muito boa, manter uma regularidade que é muito difícil, errar pouco. Mas, putz, agora não adianta, né? Caiu, ninguém presta mais. Ô Bruno, você é muito sincero. Tem corpo mole? Tem jogador que faz corpo mole? Não sei, Benji. Eu acho que isso não dá pra falar. Pode ser que tenha, pode ser que não sei. Eu sei que não faltou entrega. Teve muito jogador lá que jogou no sacrifício, no limite. O João Vitor jogou... Todo mundo fala muito dele, do caso dele, né? Que chamou muita atenção. O João Vitor jogou quase 2 meses com o dedo quebrado. O dedo do pé quebrado. Então... Ele jogou com o dedo quebrado? Com o dedo quebrado. Jogando, que não podia, se tomasse um pisão ali, ia ter que fazer cirurgia. Eu não sabia disso. Não podia. O Maurício Ramos agora também jogou
esses dois, pelo menos esses últimos 4, 5 jogos com o adutor aberto, 2 centímetros. Não tem como jogar, isso é só a base de remédio e... Então, pode ter certeza que a torcida do Palmeiras, e a torcida do Palmeiras sabe, não faltou entrega, não faltou dedicação. Faltou aquele detalhe para a gente conseguir sair com as vitórias. Você conversa com... esse detalhe do João Vitor e do Maurício Ramos, honestamente eu não sabia. A gente às vezes procura a gente não... os caras também, não procura não falar porque não tem necessidade, né? Mas é uma coisa que acontece, porque às vezes fala, que nem você falou, teve corpo mole, não teve... Pô, não, sabe, a entrega foi total de todo mundo, não tem como. Eu citei esses 2 exemplos porque foram os mais... Agora, o João Vitor, por tudo que aconteceu com ele, e o Maurício Ramos agora no final também. Mas se você for pegar, tem vários. O Barcos, que chegou de viagem, foi direto pro jogo. O Assunção com o joelho. Sabe, o Michael Leite, o Valdívia quando tava jogando também tava com dor no adutor. Então não tem como. Teve muito... Isso não faltou. Tava escrito que ia cair, não tem jeito. Não teve jeito. Pelos nossos últimos jogos, não teve jeito. Ô Bruno, o Filipão pediu pra sair ou saíram o Filipão? Não sei. Boa pergunta. Te surpreendeu? Foi uma surpresa? Ou no elenco já imaginava que isso ia acontecer? Pegou de surpresa, não vou falar que não, porque pegou. A gente não imaginava. Mesmo porque foi uma véspera de clássico, né? Que ele acabou saindo e era um clássico contra o Corinthians. Você sabe, como corintiano, você sabe que ganhar do Corinthians muda totalmente o astral e muda a fase, né? E a gente acabou perdendo. E até por um bom tempo sem vitórias, né? Contra o Corinthians a gente precisava daquela vitória, acabou perdendo 2-0. Mas pegou um pouquinho de surpresa, sim. Mas acho que também pelos resultados e pela pressão que ele estava sofrendo lá dentro, eu acho que estava na cara. Mas a relação dele... Por isso, a gente tem que perguntar para quem está ali. Por isso que eu te falo, Bruno, a gente ouve muito disso que me disse. Filipão não tinha mais... O grupo não estava mais de bem, estava legal com ele. Mentira. É mentira? Tudo mentira. O ambiente do Filipão com o elenco era legal pra caramba? Não, era o mesmo bom, de... Era o mesmo. O nosso ambiente, por incrível que pareça, pode até ser clichê, né? Mas o nosso ambiente era muito bom. O nosso grupo era muito bom, é muito bom de se trabalhar. Então, todo mundo se dá bem, era, sabe, alegria, até... Tava brincando quando você entrevistou a Assunção do banjo dele, então tinha lá o pessoal fazia pagode todo dia, então era muito gostoso de se trabalhar. A gente chegava com vontade de ir pro campo treinar. Essas coisas que falam, Felipão, o Gilson, não é tudo mentira. Você fica meio chateado quando os caras falam assim, mas o Filipão tirou leite de pedra. Eu acho que... Não, eu fico chateado, não chateado, mas assim, todo mundo tem porque a sua isso contribuição, se dá um valor, né? muito grande a ele e se tira uma importância muito grande quem está jogando. Eu acho que ele teve, na Copa do Brasil, ele teve um papel fundamental, assim, foi na véspera do jogo contra o Grêmio, que ele reuniu a gente ali depois do jantar, reuniu os 11 que ele estava... Não, os 11 não, foram os 18, o elenco estava concentrado lá no Sul, e ele, a gente estava na mesa com latinhas de refrigerante, com copos assim, mostrou mais ou menos o esquema que a gente ia jogar, e foi o momento que ele passou o Henrique para volante. E ali a gente fechou ali atrás de um jeito que não tomamos gol. Tomamos um do Grêmio em casa, com aquela chuva lá, e tomamos um do Curitiba de falta. Então, ali a gente percebeu que a gente teria muita chance de ganhar a Copa do Brasil. E foi o que aconteceu, né? Então, eu acho que todo mundo teve sua parcela. Como eu disse, a Copa do Brasil, a gente ouve muito falar que caiu no nosso colo. Pô, é um imbecil quem fala isso, né? Não tem como. Se não treinar, se não batalhar todo dia ali, não... E a gente não jogou contra qualquer time, a gente jogou contra o Grêmio, contra o Curitiba, que era o atual vice-campeão. A gente jogou o Atlético Paranaense, que está para subir agora, que era um puta time. Então não caiu no nosso colo. Bicho, o campeonato é esse. O Palmeiras não tem culpa também, se é o Curitiba, se é... Claro. Não interessa. E o Atlético Paranaense ganhou. Também. São Paulo perdeu pro Curitiba, o Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro. O Grêmio estava, o Curitiba estava, o Atlético Mineiro estava. Então não tem. Foi o que aconteceu. Cada um aproveitou a chance que teve.